Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Sabendo Viver. Eu sou Sinara França, sou terapeuta e neste canal eu falo sobre transtorno de personalidade, narcisista e psicopata. Hoje o tema do vídeo é: se o narcisista ele tem um transtorno, de quem é a culpa de todo o abuso do narcisista? Antes de eu começar a falar sobre o tema de hoje, eu quero lembrar vocês que aqui na descrição do vídeo estão os meus contatos. Para você que deseja fazer sessão de terapia, está o link do curso Como Identificar o Narcisista. Esse curso foi elaborado por mim. É um curso no qual você vai obter todas as informações, comportamento de uma pessoa narcisista, como eles agem, principalmente a superar um relacionamento abusivo, tóxico com uma pessoa narcisista. Voltando ao tema de hoje, eu trouxe esse tema porque tem algumas pessoas que eu vejo comentários, não são muitas, mas que sempre procuram dizer, minimizar a culpa do narcisista. E algumas pessoas também querendo culpar a vítima por passar por um relacionamento com um narcisista ou com um psicopata. E a verdade, a única pessoa culpada de um abuso é a própria pessoa que pratica o abuso. Independente de ter transtorno de personalidade ou não, lembrando a vocês que eu estou usando ele, mas aqui eu estou falando de pessoa narcisista, pessoa psicopata, tá bom? Então, vamos lá. A única pessoa que é culpada, tá, por esse erro, por esse abuso, é o próprio narcisista. E veja bem, o narcisista, ele pode não ter empatia, ele não ter o sentimento de compaixão, ele pode não amar, mas o narcisista, ele sabe muito bem o que ele faz. Se o narcisista ele não soubesse o que ele faz com as vítimas, ele passaria por um surto momentâneo. E esse surto iria acontecer em qualquer momento, em qualquer lugar e com qualquer pessoa. Então, quando a gente fala de narcisista, de psicopata, a gente está falando de um transtorno da personalidade. É um modo de ser. É um modo que é repetido, que essa pessoa ela está sempre fazendo a mesma coisa a todo instante. É uma repetição de atitudes, é um modo de agir. É uma pessoa que ela pratica o abuso, ela não se arrepende e ela ainda projeta a culpa na outra pessoa. Mas um narcisista, um psicopata, ele sabe perfeitamente o que está fazendo. Veja bem, quando o narcisista ele quer praticar abuso, ele sabe o momento exato, tá? Por que que o narcisista, ele quando quer sugar uma pessoa para o ciclo abusivo, ele primeiro vai iniciar com um bombardeio de amor. Ele vai iniciar criando um personagem para cativar a vítima. E como que ele vai se mostrar? Ele vai demonstrar uma falsa empatia, um falso amor. Por aí vocês já percebem que o narcisista, ele sabe exatamente o que é certo e o que é errado. Ele sabe o que é moral e ele sabe o que é imoral. Apenas ele não se importa em praticar a imoralidade e o abuso. E quando ele inicia um relacionamento, ele vai justamente usar da empatia da vítima para manipular, como também ele vai
se apresentar com uma falsa empatia para poder manipular, abusar, sugar a vítima, fazer mal. Então ele sabe diferenciar. Ele não sente, mas ele entende sim o que é empatia, porque é disso que ele vai se aproveitar. Então ninguém não precisa se sentir culpada por passar por um abuso com um narcisista, com um psicopata, porque é uma pessoa codependente, porque é uma pessoa que tem baixo autoestima. Isso não dá o direito de ninguém abusar de você. A gente precisa respeitar. Algumas pessoas acabam falando, olha, se você é um codependente, você é o culpado, você é a culpada por ter passado na mão de um narcisista perverso. Se você tem sua baixa autoestima, você é a pessoa culpada por ter passado por um abuso com um narcisista. Isso não é verdade. Como eu falei, ninguém tem o direito de abusar de uma outra pessoa, independente do transtorno de personalidade que tem. O que acontece? Se você sabe que você é uma pessoa que tem uma grande dependência emocional, vai cuidar dessa dependência emocional. Se você tem uma baixa autoestima, vai cuidar dessa baixa autoestima. Porque, infelizmente, nós não fomos ensinados a passar por um processo do autoconhecimento. E hoje nós estamos percebendo que nós precisamos, sim, cuidar da saúde mental. Veja bem, se eu chego até você e vou te agredir, te machucar, você simplesmente vai me perdoar pelo fato de eu dizer assim, olha, eu estou te machucando porque você tem uma baixa autoestima, porque você é uma pessoa codependente, porque você é muito boazinha. Gente, isso não faz sentido nenhum. Então, o narcisista, um psicopata, eles entendem muito bem o que é a moral, os bons costumes. Eles sabem o que é empatia, porém, não sentem. O narcisista, ele prefere viver da forma que ele vive. Todos nós temos livre arbítrio. Todos nós podemos escolher em praticar o mal ou praticar o bem. Então, o narcisista, quando ele vai fazer a maldade, vai abusar de alguém, ele vai escolher o momento certo. Ele vai escolher a pessoa certa. É por isso que ele veste a máscara, porque ele tem a noção, ele sabe aonde ele pode fazer e aonde ele não pode fazer. É por isso que são as vítimas que sofrem toda a raça de abuso na mão de um narcisista. Porque quando a vítima está entre quatro paredes, é que o narcisista tira a máscara. E quando ele vai para a rua, quando ele sai da porta para fora, ele pega a máscara e coloca novamente. E ele vai se mostrar para as outras pessoas com aquela falsa empatia, falsa dedicação, falsa honestidade, falso amor, falsa compaixão. É por isso que eles enganam. Então, se eles podem praticar a falsa empatia, é porque eles sabem o que é empatia. Se eles sabem usar do falso amor, é porque ele entende que aquela pessoa ama. Então, ele aproveita para sugar e abusar da outra pessoa
justamente por ele enxergar que aquela pessoa, ela sente empatia. Ele vai observar todos os pontos vulneráveis. Ele vai observar todo o gosto da vítima. Ele vai coletar todas as informações possíveis sobre aquela vítima para que ele possa manipular. Então a gente precisa entender algumas pessoas que ainda acreditam que o narcisista não tem culpa do que faz, que o narcisista tem uma doença. Não é doença, é um transtorno da personalidade, é um modo de ser, de se comportar, de agir, porque não é um surto que o narcisista tem. Ele sabe minuciosamente definir o momento, a pessoa que ele vai abusar. Então, quando ele quer ser bonzinho, ele sabe se comportar de forma boazinha. Quem aí não já viu aquela linda cena de um narcisista se mostrando bonzinho? Aquele ajudador, aquele companheiro, aquela pessoa que às vezes ajuda vizinhos, aquela pessoa que se envolve em grupos de ação social, se envolve em religião para manter a imagem de bom. Quem não já conheceu ou conhece um narcisista que age desse jeito? Então, ele sabe o que ele faz e ele sabe das consequências. Por isso que ele age de forma sutil, sorrateira, e no momento que ele vê que é conveniente e que ele pode controlar a situação. Por que o narcisista ele não abusa? Claro que existem casos de um narcisista, uma narcisista agredir a vítima em qualquer lugar. Existem casos até fazer pior. Mas a forma de atuar do narcisista é com duas máscaras. Uma hora eu sou bom, outra hora eu sou ruim. Uma hora eu sou bom, outra hora eu sou ruim. E ele vai optar em ser ruim, porque ele vai usar esse lado, esse falso lado de bondade, para conseguir extrair da pessoa o que ele quer, para sustentar tudo aquilo que o narcisista ele quer, sem ao menos se importar com o que está acontecendo com outra pessoa, justamente pela falta de empatia, que ele não possui. Mas ele sabe usar. Ele sabe usar a falsa empatia. Se ele não soubesse usar da falsa empatia, do falso amor, todo mundo já iria identificar um narcisista de cara. Em qualquer lugar. Todos seriam pegos. Então ele sabe usar, sim, da falsa empatia, mas ele conhece, sabe o que é errado, sabe o que é certo. Ele sabe o que é bom e ele sabe o que é mal. E ele oscila. Uma hora usa da bondade, mas é para manipular, e outra hora ele vai escolher satisfazer o ego com a maldade, com a essência maldosa que ele possui. Então você que já passou por um abuso de um narcisista, de um psicopata, não carregue essa culpa, porque a culpa não é sua. Apenas você é uma pessoa que sente empatia de verdade, sente amor, você tem a bondade no coração e você enxerga o outro da mesma forma que você é. Então você acredita que todo mundo é igual, que todas as pessoas são iguais e que vão agir da mesma forma que você. E narcisista não é do bem.
O narcisista, ele é perverso. Ele escolhe diariamente praticar o mal. Ele não faz isso de forma como um delírio. Ele não surta. Ele não, de uma hora para outra, ele não sabe o que está acontecendo. Não. É tudo muito bem planejado, calculado. E quando ele quer ser o bonzinho, ele vai vestir a máscara de bom moço, ele vai ser bonzinho, então ele sabe usar, ele sabe o que é empatia, não sente, mas ele identifica, ele sabe como proceder, como agir na sociedade, ele se camufla usando da falsa empatia, mas ele prefere viver praticando o mal e abusando das pessoas. Mas ele sabe muito bem o que ele está fazendo e você não é a pessoa culpada por ter passado por um abuso com o narcisista ou com o psicopata. Então, gente, esse foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo se vocês gostarem. Compartilhem. Vamos divulgar este assunto. Este assunto é muito importante. Este assunto, ele ajuda a salvar vidas, pessoas serem libertas de mãos de narcisistas e psicopatas. Deixem aqui seus comentários. E se não se inscreveu no canal, se inscreva. Acione o sininho para as próximas notificações. E é assim que você vai ajudar este canal a crescer. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.